Então a gente vê, nesse caso aqui, algo, inclusive, bastante comum, né, que é alguém adquirir determinado produto ou adquirir um serviço e pretender cancelá-lo. Aqui é um serviço em uma casa de festa. No entanto, poderia até ser, né, por exemplo, a compra de um imóvel. Né? E, por exemplo, alguém que adquire um imóvel e depois pretende uma resilição, né, isto é, uma desistência do contrato, isso gera uma multa, inclusive, prevista em lei. Há uma lei que trata disso, recente, aí, de 2, 3 anos atrás, no caso de imóvel, que prevê que a multa em desfavor do adquirente, né, aquele que comprou o imóvel na planta e no meio do caminho desiste, ele perde 50% do que pagou. E a lei veio, até em boa hora, não sei se esse percentual é justo ou não, é uma outra discussão, mas a lei veio na medida em que cada juiz determinava uma cláusula penal ao seu modo. Então, havia juiz que determinava que a construtora poderia reter 60%, 70%, alguns outros juízes mais favorável ao consumidor colocavam 25%, 30%, e veio uma lei estabelecendo um percentual fixo, de modo a evitar essas decisões jurisdicionais muito flexíveis, né, muito instáveis. Pois bem, aqui, nesse nosso caso, é algo semelhante, sendo que foi contratada uma festa em determinada casa de festa. E isso aqui, inclusive, partiu mesmo de um caso real. E a nossa questão aqui, então, é, se alguém contrata uma festa, né, contrata um evento, e chega 10 dias antes do evento e diz, não quero mais. Uma situação até parecida com o hotel. O hotel, inclusive, tem tarifa e até perda de valor por isso, ou pacote de turismo. De modo que, se você desistir até tal data, tudo bem, existe algum estorno ou retorno de valor. No entanto, se você desiste muito em cima, não existe esse retorno, ou ele se dá de maneira, né, num valor mais reduzido. É essa a nossa questão. Aqui, o contrato previa que, se o sujeito desistisse da festa, depois de 15 dias anteriores à própria festa, isto é, nos últimos 14 dias antes do evento, se isso acontecesse, teria uma multa contratual de 75%. Isto é, a empresa poderia, ou a empresa apenas abriria a mão de 25% do que cobrou. Né? Por quê? Porque a casa de festa já teria gasto praticamente tudo que gastaria, exceto comida, já que não vai poder usar mais a casa de festa, né? não vai poder mais alugar um dia para outra pessoa, porque ninguém adquire uma festa em 10, 12, 13 dias anteriores à festa e tal. Sendo que aqui o consumidor desistiu e ele concorda, né, o consumidor concorda apenas com uma cláusula do penal, né, o consumidor, de apenas 25% do que ele, metade do que ele teria pago, que dá 25% do total do contrato. Então ele move a ação dizendo, olha, eu já paguei 50% do valor total. E eu concordo em perder 25%, já que eu estou desistindo. Então eu quero uma revisão da cláusula penal para 25% do valor total, e com isso eu quero receber metade do que eu já paguei, tendo em vista que eu já paguei 50% do que deveria. E a empresa, por sua vez, nos está dizendo que, não, eu tenho direito, eu, empresa, tenho direito a cobrar o que está no contrato, e segundo o contrato, esse consumidor, já que ele está desistindo muito em cima da hora, ele tem que me pagar. Ele vai perder, né, ele vai arcar com 75% do valor total. Porque esse consumidor só tinha pago 50%. Então a empresa quer mais 25%. A empresa, ela não quer só se defender. A empresa quer se defender e vai caber aqui uma reconvenção, porque ela quer cobrar a parte restante que teria ficado faltando, segundo o que prevê o contrato. Em primeiro lugar, né, caberia a reconvenção. A reconvenção é cabível nas hipóteses ali do CPC, do 343 e seguintes. Então vamos aqui para o CPC, que traz essa possibilidade do réu demandar em face do autor. E aqui o nosso réu hipotético, ele não só não concorda com os termos do autor, como, considerando que o autor só pagou 50% do que seria devido, e ele deveria pagar 75%, existe 25% a mais, e esse autor teria deixado de pagar parte do que está previsto contratualmente, e com isso a gente cai aqui no 343. É lícito ao réu demandar, ou seja, propor reconvenção, demandar para apresentar uma pretensão própria, apresentar uma demanda. E qual é a demanda desse réu? Ele quer cobrar o que está previsto no contrato. O autor só pagou 50% do previsto e ele teria de pagar 75%, já que ele só fica liberado de 25% em caso de desistência. Quando a reconvenção é possível? A reconvenção é possível porque ela, reconvenção, é conexa com a ação principal. Por que, no nosso caso aqui, a reconvenção é conexa com a ação principal? Porque a ação principal está baseada no contrato entre o consumidor e a casa de festa. E a reconvenção? A reconvenção também está baseada no próprio contrato que foi firmado entre o consumidor e a casa de festa. Ou seja, tanto a ação quanto a reconvenção estão baseadas no mesmo contrato. Logo, existe uma conexão pela causa de pedir.
conexão está ali por volta dos 54, 55 e seguintes do CPC, e está escrito no CPC que 2 ou mais causas serão conexas quando houver identidade de pedido ou causa de pedir. Qual é a nossa situação? Identidade de causa de pedir. E por que há essa identidade de causa de pedir? Porque o autor moveu a ação baseado também no contrato com a casa de festa. E a casa de festa? A casa de festa vai demandar com base no mesmo contrato. Então, ambas têm identidade de causa de pedir. Vamos prestar atenção em uma coisa. Quando os 54, 55 falam ali da conexão e falam em identidade de causa de pedir, não se está querendo dizer que rigorosamente a causa de pedir inteira será igual em ambas as ações. Não. Identidade de causa de pedir significa que parte da causa de pedir, principalmente a causa de pedir remota, por exemplo, o contrato. Contrato, é o mesmo. Estamos tratando do mesmo contrato, tanto na ação principal quanto na reconvenção. É óbvio que toda a causa de pedir nunca será igual em duas ações. Por uma razão muito simples. Se os pedidos são diferentes, as causas de pedir terão partes diferentes. O que o CPC está querendo dizer quando ele fala de conexão é que existe um ponto, como por exemplo, um fato, ou um contrato, um negócio jurídico. Ele é idêntico, né, tanto em uma ação quanto em outra, que é exatamente o nosso caso. Né? Portanto, o consumidor move a ação em face da casa de festa, querendo dinheiro de volta. A casa de festa está movendo uma ação, ou seja, uma reconvenção dentro do próprio processo e dentro da própria contestação. Uma reconvenção pleiteando que o consumidor seja condenado a pagar uma parte que ainda não pagou, os tais 25%. E assim, a gente passa a ter duas ações dentro do mesmo processo. Um ponto importantíssimo, que inclusive foi novidade do Código de 73 para o de 2015, que é a possibilidade de ingresso de terceiro por ocasião da reconvenção. E isso está aqui, nesses parágrafos 3º e 4º do 343. Eles estão dizendo, então, que o réu reconvinte, ele, quando propuser a reconvenção, ele pode incluir terceiro. Então, o réu reconvinte, ele pode reconvir contra um autor e um terceiro. Eventualmente, ele traz, por exemplo, uma cobrança de dívida e, em relação a essa dívida, o autor é o réu junto com o terceiro. E então ele pode trazer esse terceiro para o processo. Assim como também pode acontecer do reconvinte se aliar a um terceiro e ambos, como autores, oferecerem a reconvenção em face do réu. Por exemplo, o réu reconvinte, ele, na hora que for reconvir, pode fazê-lo junto com a esposa, junto com o cônjuge. Isso pode acontecer. Então, o terceiro reconvinte, ele pode estar no polo ativo da reconvenção ou no polo passivo dessa mesma reconvenção. E isso já era aceito jurisprudencialmente, mas não era aceito não era previsto legalmente. Isso só veio em 2015.